Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport Comédia, tudo junto. Pede por ali Vitinho. Faz a parede, volta com o Helder, Vitinho de novo, tem espaço, vai-se embora o São Bernardo, boa bola pro Christian, grande fita, Christian! Gol! Do São Bernardo! Christian Barleta! Belo gol, hein? A bola do Vitinho, ele fez a finta no Maicon. Uai, seu app de vídeos curtos. Boa noite, gente. Esporte Combinado nesse dia 23 de fevereiro de 2023. Vamos juntos, sem mais delongas. Vamos falar com o craque Neto daqui a pouco sobre o Corinthians. Corinthians, segundo a direção, não vai fazer leilão aí por jogadores. Vai tentar trazer jogadores dentro do padrão do clube. Tá certa a diretoria. E o Yuri Alberto, que está confiante para o clássico de domingo contra o Santos. O Corinthians vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro, um jogo difícil para o Corinthians. Mas antes eu peço que se inscrevam no canal, dá um like, compartilhe, comente e tamo junto. Vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians que está olhando o mercado em busca de reforços, tentou aí, segundo o jornal Lance, o Matheus Pereira e o Felipe Coutinho. Não deu certo, né? Tanto o Matheus Pereira quanto o Felipe Coutinho tem mercado na Europa. O Corinthians não conseguiu avançar nas negociações, mas segue em busca de novas apostas, como o Christian Barleta, que está quase fechado. Já está fechado, né? Vamos falar a verdade. Segundo o presidente do São Bernardo, praticamente está tudo certo. Então o Corinthians tem que fazer isso. Tem que buscar jogadores que venham para somar, jogadores que tenham, por exemplo, mais jovens, jogadores que vão para fazer com que o Corinthians seja mais forte. O mesmo exemplo do Palmeiras. O Palmeiras não é um time que, de repente, antigamente pegava jogadores mais experientes, mas não, o Palmeiras está pegando jogadores bons, não são caros e que estão dando conta. Por exemplo, o Rafael Veiga, o próprio Danilo. O Palmeiras investiu muito na base. O Scarpa. É um time exemplo para o Corinthians, por que não? Então a gente tem que tentar jogadores que eu acho. Um zagueiro, um lateral esquerdo, que o Fábio Santos realmente é uma carência, um meia para o lugar do Renato Augusto, quando ele não puder jogar, e o centroavante. Eu acho que são 4 jogadores. E tem que aproveitar. Não pode trazer jogador que venha para ganhar dinheiro como o William, que veio, ganhou dinheiro e vazou. Não aguentou a pressão. O Cássio sofreu tanta pressão, engraçado, tá aí até hoje. É claro que violência ninguém merece, né? Sou contra a violência, mas eu acho que o Willian também não poderia também ter deixado o Corinthians na mão como ele deixou. Mas é outro caso, é outra história. Eu acho que o Corinthians tem que buscar jogadores bons e que venham para somar. Ter reservas, porque Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, é outro campeonato, é outro nível. O Corinthians tem que ter elenco para poder disputar com o Flamengo, com o Atlético, com o próprio Palmeiras. Essa é a minha visão. Trazer jogadores jovens, destaques do Campeonato Paulista. Essa é uma visão muito boa do Igor. Mas tem que trazer jogador que venha, por exemplo, para somar. Um jogador como o Terans, que eu sonho em ver com a camisa do Corinthians. Um jogador que venha para ser reserva do Yuri Alberto. O Corinthians está essa dificuldade de achar esse jogador. Porque o Júnior Moraes não dá mais. Sinceramente, um jogador que para mim já deu. Não tem condição mais de vestir a camisa do Corinthians. Então o Corinthians tem que parar de deixar jogador para ganhar dinheiro nas custas do clube. Essa é a minha opinião. Não sei de vocês. Comentem aí. Deixa aí se vocês acham que eu estou certo ou estou errado. Mas vamos falar do Corinthians, né?
O Yuri Alberto está projetando uma boa partida contra o Santos. No último confronto ele foi expulso contra o Peixe, né? Eu acho que o Corinthians vai ganhar do Santos 2-0. Minha opinião, o Roger Guedes está jogando muito, está sendo o artilheiro do Campeonato Paulista com 7 gols. O Corinthians tem tudo para vencer. Tá confiante, Neto, no Corinthians? O que você acha em relação a contratações? Boa noite. Ó, é o seguinte, o Corinthians tem que contratar jogador novo, tá certo? Essa é a minha visão que eu tô dizendo. Parar de trazer jogador velho. O Corinthians não é asilo para trazer jogador aqui. Com relação ao Balbuena, o Besiktas, segundo o Marco Belo, está interessado nesse jogador. Não sei, se o Corinthians não puder pagar, também não compensa renovar. O Balbuena, por enquanto, não é aquele Balbuena de 2017. Eu também não sou aquele Neto que era explosivo, diga-se de passar, que ia na zona, que fazia acontecer. Não sou mais. Então todos nós temos um ciclo. Se não puder ficar, paciência. O Corinthians tem que ir atrás de outro jogador. O Balbuena é um baita do zagueiro. Se se condicionar melhor, Balbuena. E o Corinthians precisa buscar jogador novo. Essa é a minha opinião. Tem que trazer jogador para somar. E não para ficar aí gastando como o seu Júnior Moraes, diga-se de passar. O seu Luan não briga. Que precisa tomar mochada não briga. Para matar essas não briga, diga-se de passagem. Então o Corinthians tem que fazer isso. Com relação ao Roberto, eu acho que o Roberto vai para dentro. O Corinthians ganha do Santos de 3-0 domingo na Vila Belmiro. E o Roberto vai fazer gol. Ele foi expulso no último confronto, mas acontece. Eu já fui expulso tantas vezes. Eu já cuspi na cara do juiz, que eu me arrependo. Diga-se de passagem, não devia ter feito isso. Mas, eu acho o seguinte. O Corinthians tem tudo para vencer o Santos. E tem que trazer jogadores apostas. Jovens apostas com mais jogador experiente. Essa é a minha visão. Precisa trazer um reserva para o Renato Augusto. Um reserva para o Roberto. Eu acho que um reserva ali, um jogador para ser titular na lateral esquerda. Diga-se de passar, porque o grande Fábio Santos não vai aguentar a temporada. Então é assim que o Corinthians tem que fazer. Essa é a minha visão. Diga-se de passar. E o Roberto, você vai arrebentar contra o Santos. Com relação ao Balbuena, se der para ficar bem, se não der, Duílio tem que ir atrás de zagueiro. Essa é a minha opinião. Diga-se de passar. Vai para cima deles, Duílio. Também acho. Comenta aí, gente. O que vocês acham que o Corinthians precisa contratar? Um zagueiro, um meio, um atacante? Dê os nomes também. E sobre o Roberto, vocês acham que ele desencanta contra o Santos domingo na Vila? Eu acho que ele vai guardar um, hein? Ele vai guardar um e o Roger Guedes vai guardar outro. Mas deixa um like aí, comenta e tamo junto, gente. Vamos que vamos. E quem que o Corinthians deve contratar? Jogadores jovens ou jogadores mais rodados? Opinião. E o Corinthians deve tentar contratar o Balbuena em definitivo? Vocês acham que o Corinthians deveria ir atrás de outro zagueiro? Não vale a pena renovar? Deixa aí seu comentário. Tamo junto, gente. Até amanhã. Um abraço.